Daniel, capítulo 6, versículo 1 diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles Daniel, 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu entre desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, se havia esse intento, vem o versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Vício nem culpa. E ademais, ele era fiel. Meus amados, o que nos diz a palavra do Senhor? Nos fala de um período em que Israel havia sido levado para o cativeiro, assim que findou o Império da Babilônia, iniciando o Império Medo-Persa. Inclusive esse aqui faz parte, né? Porque Dário é o rei Dário Medo, né? Que era confederado do rei Ciro, que era persa. Então, aqui o povo de Israel já estava livre para voltar, né? Voltar para Jerusalém, mas mesmo assim, o império todo abarcava tudo, né? O império esse império ainda dominava sobre o povo de Deus, sobre todo Israel, vou falar a verdade, sobre a maior parte do mundo de sua época. Então, o rei tinha uma estrutura, um império muito grande, então ele quis organizar a estrutura, a hierarquia, a administração, né? Então ele falou: vou constituir 120 presidentes, e esses 120 presidentes vão procurar, né? Vão chegar que vão buscar a 3 príncipes, vão prestar conta a 3 príncipes, a 3 homens acima deles. Então, uma espécie de uma filtragem, é uma pirâmide, uma hierarquia, era um funil, era um afunilamento. Então, as grandes decisões vão sendo tomadas pelas lideranças locais, e essas lideranças locais seriam presididas pelos seus governadores, né? Pelos seus sátrapas, pelos seus líderes locais, também regionais, e esses prestariam conta aos 120 presidentes. 120 presidentes. E esses 120 presidentes prestariam conta a 3 grandão lá do império, e entre esses 3 Daniel seria um. E aí o rei então escolheu essas 123 pessoas. E de cara, Daniel se mostrou excelentíssimo. Não existe esse superlativo absoluto, mais que absoluto, né? Então, ele era mais excelente. Então, de cara, estava claro que ele não seria dos 120, ele seria dos 3 príncipes. Mas ele era acima ainda do que se esperava dos 3 príncipes. Então, o rei, que a princípio queria escolher 120 presidentes e 3 príncipes para que filtrasse todas as coisas, coordenasse tudo, e o imperador Dário ali mandasse por cima. Então, quando ele está planejando isso, enquanto ele está coordenando isso, ele olha que Daniel se distinguia. E o rei falou: quer saber? A última filtragem quem vai fazer é Daniel. Em vez de filtrar tudo para 120 filtrar tudo, eu falo de questões administrativas do império, para 3 e 3 trazer para mim, não. Vou colocar um substituto. Já Daniel mostrou uma habilidade. Se distinguiu em quê? Distinguiu em habilidade, em capacidade. Se distinguiu em competência. Se distinguiu para a função, o que ele precisava de um governante, de alguém que tivesse habilidade para resolver o problema. Então, o rei viu ele resolvendo problemas.
O rei viu que ele se distinguiu. Como ele se distinguiu? Ah, porque ele era fiel. Não, isso era característica dele que foi observada quando todos procuraram um defeito em Daniel. Não tinha culpa, nem vício, e era fiel. Fiel a Deus, fiel ao rei, fiel a todo, fiel. É fiel. Quem é fiel a Deus, é fiel ao próximo, é fiel ao cônjuge, é fiel aos pais, é fiel à igreja, é fiel ao patrão, é fiel. Fidelidade não se restringe apenas a Deus. Lembra do capítulo, esse livro aqui de Daniel, capítulo 6, quando ele é jogado na cova dos leões, ele mesmo vai dizer, ó rei, sabe por que eu fui preservado e não fui devorado pelos leões? Porque eu fui fiel a Deus e a ti. Ele diz isso. Não pequei contra Deus e nem contra o Senhor. Então, quando vão olhar a fidelidade, quando procurar defeito em Daniel, e vão observar a fidelidade. Mas antes, viram a competência de Daniel. Na verdade, há pessoas que esperam chegar numa posição para depois começar a produzir. Bem, mas possivelmente não verão a tua competência. Lembra de Gideão? Gideão, quando Deus foi escolher Gideão, ele pensou, olha, numa época em que os midianitas vinham como gafanhotos, cobriu até como uma nuvem de gafanhotos. Lembrou dos gafanhotos por aí, rodando ali? Região da Argentina, perto do Uruguai, sul do Brasil. Pois é, nuvem de gafanhotos, era assim que eles viam. Era tão complicado que Israel empobreceu demais por causa dos midianitas. Eles fizeram fortificações, cavernas, buracos para se esconder quando o inimigo vinha invadir. Deixava levar a lavoura toda, pode levar. Gideão, numa época que as pessoas, quando viam os midianitas sair correndo, os midianitas só vinham na época da colheita. E todo mundo fala, melhor deixa levar, pelo menos ficamos vivos. O importante é a vida, gente, vamos preservar a vida. Beleza. Gideão falou, é pouco. Gideão falou, é pouco, tudo bem, eu sou grato pela vida, mas achou pouco, a gente fica cedendo. Bem, há um paralelo entre Gideão e as palavras do apóstolo Paulo, no capítulo, no livro de Efésios, que diz assim, não deis lugar ao diabo. Se ele diz não deis, o lugar ali é de espaço, da expressão topos, que é espaço. Não ceda terreno, não ceda espaço. Então Gideão vai falando, não, peraí, não vou ceder. Ele correu e abraçou tudo ali, foi pegando o trigo e colocando a salvo, né? Colocando a salvo, pegando e levando, colocando a salvo o trigo. E os midianitas vindo, todo mundo já correu. E nesta confusão, o pessoal lá que estava fechado dentro das cidades, olhando pela janela, roendo as unhas, olhando o Gideão correndo para um lado, correndo, escondendo, né, o trigo vai para a eira, né? Só que Gideão pegava o trigo e levava para o lagar, para que os midianitas não fossem procurar, porque não era época de uvas, onde se pisava no lagar. Então Gideão pegava e o pessoal roendo as unhas, pensando, gente, um está arriscando demais. E Gideão estava naquela confusão, tentando fazer o máximo que podia. O inimigo vinha, mas ele via, eu preciso fazer alguma coisa. Mas você não está com medo? Claro que estou com medo. Medo todo mundo tem. É o medo que não deixa você passar 200 por hora numa curva. É o medo que te faz frear no radar, o medo de tomar multa. É o medo que não deixa você colocar o dedo na tomada. Do jeito que você tem todos os sistemas sistema nervoso, né? Ele desperta o medo em você. Se acontecer isso, vou tomar choque. Vou só botar a agulha aqui, estou com medo de doer. O medo é normal, faz parte, inclusive, da sobrevivência, mas não pode te paralisar. Gideão então correu e está fazendo o trabalho, está batalhando e tal. Naquela confusão, Deus chega e fala com ele: o senhor é o anjo do Senhor, né? O senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele fala: mas se o senhor é conosco, como nos sobreveio? Aí o senhor diz assim: olha, fica tranquilo, vai mudar tudo, vai nessa tua força. O que Deus quer ver é esta competência tua, de todo mundo correr e você não, de todo mundo ser paralisado pelo medo e você não. Está entendendo o que está acontecendo com Daniel? Houve algum tipo de teste, houve um tipo de trabalho ali que foi colocado, porque esses homens já trabalhavam na administração do império.
Esses homens ajudavam na administração. Um devia ser secretário, o outro carimbador, o outro era despachante, o outro contador, o outro era não sei o quê. Cada um tinha um papel dentro do palácio. E o rei ficava olhando. Um resolvia e o outro não. Um falava, isso aqui é muito sério. Burocracia, busca o que? Precisa carimbar aqui. Esse carimbo aqui veio faltando um outro carimbo. Aqueles que só ficam procrastinando, adiando, protelando, empurrando com a barriga. Mas tem aqueles que vai e resolve. O rei viu Daniel resolver as coisas. O rei viu Daniel pegar e fazer. Falou, este é o que eu quero, chefão de tudo, me substituindo. Daniel não vai ser um grande aqui dentro, ele vai ser o maior no império. Você está entendendo? Ele está voltando de novo. Porque quando Nabucodonosor, outro império da Babilônia, Nabucodonosor estava em alta, Daniel era o chefão. Se tornou o chefão que quando Nabucodonosor ficou louco, Daniel ficou mandando no império. Ele era o chefão, ele era o grande mandatário da nação. Agora, Nabucodonosor morre, os filhos perecem, morrem também, tá? Vem outro império, toma conta, Daniel começa a trabalhar na área administrativa e aparece o trabalho dele. E agora ele está subindo. Subiu, olha só. O rei olhou e falou, esse serve. Então por isso que os outros estão olhando e ficando com raiva. Mas de novo esse homem vai subir para a cabeça de novo. Quer saber? Não pode, porque quando era Império Babilônico, ele nem era babilônico, ele era um escravo aqui, trazido de Israel para cá, virou chefão. Agora de novo, Império Persa, já mudou as regras, mudou tudo. E esse crente de novo. É porque ele orava muito. E só orar e não fazer nada resolve? Só orar e ser irresponsável resolve? Só orar e não cumprir o que Deus ordena? Como o hino que nós cantamos aqui da harpa, né? Falando sobre falar do Senhor, diz assim, para teus filhos, olha só, o louvor 151, né? O versículo 2 diz assim, para teus filhos fala, né? No caminho bom, pela bondade guia eles, né? E a pedir o santo dom da salvação. Aí ele diz assim, eles quererão consagrar-se para suas vidas lá. Eles vão desejar se consagrar. Você ensinou, você dedicou, você fez a tua parte. Você ensinou o caminho do Senhor, como o Senhor falou com Abraão. Ensina, você vai ensinar. Deus falou através de Moisés, fala de manhã, à tarde, sentando para comer, levantando, dormindo, o tempo todo, caminhando, indo pela estrada. Ensina, faça a tua parte, dedique-se. É isso que Deus está falando. Quer que Deus faça alguma coisa? Reaja, mostre vida. Mostre reação, está morto. Faça alguma coisa. Daniel será excluído. E fatalmente, aqui eu vou dizer fatalmente mesmo, vai se tornar o chefão. E pior que é o seguinte, os 123, ali, 122, porque um era Daniel, eles vão morrer tudo. Daniel vai ter uma dor de cabeça para preparar, sabe quem? Preparar substituto para esses homens. Porque o rei já falou, esses 120 do império é os melhores, 123. E aí Daniel ele falou que é melhor de todos. Só que esses 122 resolvem seguir Daniel. E é por isso que Daniel vai parar na cova dos leões. Aí sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que aí Daniel sai da cova dos leões e os seus inimigos tudo é jogado lá. Todos eles jogados. E Daniel assume como chefão. O problema é que agora está esvaziado o seu ministério. Vou chamar de ministério, tá? Ministério no sentido lá que tem lá em Brasília, que ajuda o presidente. Ele assumiu tudo. E agora? Ele assumiu, agora ele tem que procurar. Gente, ele tem que contratar governador, presidente, ele tem que fazer uma filtragem. E ele vai colocar, imagina, eu vejo que é por isso que o Império Persa se tornou, então, um império tremendo, né? Porque a hierarquia dele durante muitos anos foi só crente, só homens de Deus. Porque Daniel escolheu toda a cúpula do império. Era um crente e 122 homens inteligentes, sabe? Agora vai ser o crente escolhendo toda a cúpula. Por quê? Porque só era de oração? Não, senhores, ele era de oração. Mas observa, lê o livro de Daniel que você vai ver. É a própria palavra, né? Fazer um trocadilho aqui, ó. Orar e ação. Oração é isso.
É você orar e agir. Não é só orar. É orar e falar, Deus deu direção. Na oração Deus te deu direção. Agora, mão na massa. Vamos fazer. Daniel vai se tornar o chefão, o governador de todo o Império Persa. De novo. A pessoa fala, como é que pode, gente? Esse crente, não, vai ser de novo não, agora vai ser melhor. Porque na época de Nabucodonosor, de crente só tinha Daniel e seus 3 amigos. Né? De pessoas, Daniel se tornou até grande governador, fez tudo com eficiência lá, profissionalismo, né? Foi muito honrado. E agora? Porque agora ele pegou, eu imagino que de cara, deve ter escolhido seus 3 amigos. Ananias, Misael e Azarias. Você vai ser o presidente aqui também. Chama o irmão João lá. Qual irmão João? Aquele irmão João da oração? Não, aquele João ora. Mas chama aquele outro. Aquele que ora, mas que é um homem responsável. Ora, mas é dedicado. Ora, mas trabalha. Há pessoas que, eu sempre digo isso, há pessoas que perdem o emprego por várias questões. Porque a empresa está fechando, a empresa está demitindo, a empresa está quebrando. Mas há pessoas que perdem o emprego por falta de compromisso, falta de profissionalismo. O patrão chega e está sentado, o patrão chega e está dormindo, o patrão chega e está conversando, o patrão chega e está pregando. Pode pregar. Prega desde que mostre serviço. Mostre serviço. Em todas as áreas assim, com Daniel não é diferente. Com Daniel não é diferente. Você precisa orar, mas mostrar também, fazer, reagir. Ficar só torcendo que Deus faça alguma coisa pela tua família, se você não faz. Senhor, meu esposo, toca nele, toca meu esposo, Senhor. Mas você não corre atrás, meu querido. Dedique-se. Vamos lá, dá um jeito, dedique. Mesmo, dedique tempo, dedique empenho, esforço. Vai lá o máximo, dê o seu melhor. E Deus vai te honrar, porque você também estará orando, chamando Deus para essa batalha, para a tua companhia. É isso que a Bíblia vem nos ensinar. As coisas não vão ser novamente como Daniel, agora vai ser melhor ainda com Daniel. Porque se Daniel um dia foi grande na Babilônia, agora o Império Persa é maior. E Daniel vem e vai ser maior ainda, aleluia. Glória a Deus. Pastor, não tem jeito de crescer lá, porque lá é muita gente contra. Daniel sozinho, contra 122. Lá, todo mundo lá não gosta de crente, pastor, por isso que não deu certo. Que desculpa batida. Que desculpa esfarrapada. É oração e ação. É orar e mostrar serviço. O rei chegava na secretaria, no escritório de Daniel, Daniel resolvendo tudo, atendendo o telefone. Não existia telefone, é figura de linguagem. Tá, não, resolvido e tal, já mandava um e-mail para cá, não existia e-mail. Mas você tá entendendo, né? Daniel resolvendo tudo. O rei ficou admirado e falou, esse homem é demais. Um pepino brabo que chegou lá, que outros teriam passado para o rei. Daniel falou, não, é assim, assado. Resolveu. O rei falou, esse pode ser o meu substituto. Ele pode ficar no meu lugar. Tipo assim, eu continuo chefão, mas ele se torna um grande governador. Vamos orar e vamos agir. Vamos orar. Você quer ser um obreiro? Se não podem contar com você para nada. Na quarentena foi o primeiro que se escondeu. Sumiu da igreja. Ninguém sabe se você está vivo, se está morto, não deu notícia. Então Deus me usa, Deus não usa ninguém. Deus vai fazer o que de você? Deus procura, Ele olha, Ele diz a sua palavra, os meus olhos procurarão na terra os fiéis para que estejam comigo. Ele procura já aqueles que estão fazendo, que estão trabalhando, estão batalhando. Ele olha para você e fala, nossa, que imprestável. Quem fez mesmo? Foi eu que fiz ele. Aí Deus olha que fez você e fala, nossa, Deus precisava tanto dele, né? Tanto dele na obra. Deus precisa de você. O Senhor me deu o dom de cura. Quando é que você orou para algum enfermo? Para quem Deus vai te dar o dom da cura? Deus quer pessoas que se dispõem a fazer. E ali Deus vai honrar. Deus vai te levantar. Deus vai operar. Mas o momento é agora. Faça. Reaja. Quer que Deus te use para usar, orar para multidões. E agora? Você não consegue orar dentro da tua casa. Lembra de Davi? Davi um dia matou um leão e um urso. Ninguém viu, só ele e Deus. Irmão do céu, se fosse hoje, Leão viria, Davi fala, peraí, não coloquei o celular para tirar selfie, Leão, peraí.
Vou filmar aqui. Agora vem leão. Aí eu pegando a barba, leão. Ninguém viu. Um dia ele matou o gigante com 2 nações. Não era só 2 nações. Era as 2 cúpulas, né? A liderança de Israel de um lado, a liderança dos filisteus do outro. O exército, os mais importantes da nação estavam ali. Os heróis estavam todo mundo ali. Os fofoqueiros, que era o rádio da época, era a informação, os jornalistas da época. Estava todo mundo ali. E Deus usou Daniel naquele dia, ele matou o gigante, usou Davi, e ele matou o gigante na frente de todo mundo. Mas um dia ele matou sozinho lá. Você quer orar e as pessoas te escutarem, te acompanhar? Você não ora sozinho, você não consegue. Começa a mudar. É a mensagem de hoje. É a mensagem de Daniel, de Deus, falando de Daniel para todos nós. Deus tem uma obra fazendo na tua vida. Reaja, haja. Vamos usar o trocadilho da palavra oração? Orar e ação. Ore e haja. Faça alguma coisa. Se posicione. Comece a se preocupar já com as almas. Né? Comece a se preocupar com as almas. Porque Deus tem um projeto. Eu vou encerrar aqui com a última mensagem. Ó, há pessoas que querem ganhar almas. Não conseguem nem cuidar das que já estão na igreja. Das que já estão ganhas. Você sabe, é como uma pessoa que fala assim, eu quero ser mãe e não consegue cuidar de uma criança. É contratar para você babá e deixa a criança cair no chão, arrebentar a cabeça, mais ou menos assim. Você dentro da igreja não tem cuidado nem dos fiéis ali, já foi ganho para Jesus. Você não consegue segurar eles, cuidar deles, amar eles, perdoar eles. Como pensa em ganhar almas? Faça o que está no teu alcance e Deus fará uma grande obra. Deus abrirá um leque de oportunidades. Mas ele vai olhar para você como olharam para Daniel. Você fazendo alguma coisa. Em nome de Jesus.